você que está ligado comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, se achegando ao nosso canal. O nosso podcast de notícias está no ar e destacando: Trump vai taxar em 25% aço e alumínio. Brasil é grande fornecedor dos Estados Unidos da América e o bicho vai pegar também pro nosso lado, tá certo? E a gente já começa o nosso programa, inclusive vou dar essa notícia aqui com imagens de Trump, né? Direto aí, pelo que nós estamos vendo, né? Do avião dele, né? E que luxo, né? Mas Lula morre de inveja, não é, meus amores? Então vamos lá, então, para você acompanhando o nosso programa, a informação da revista, a informação de Metrópolis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que vai aplicar taxas de 25% sobre todas as importações norte-americanas de aço e alumínio. Rapaz! A declaração foi realizada nesse domingo, dia 9/2, enquanto o republicano viajava para Nova Orleans, onde deve acompanhar o Super Bowl. Desde quando assumiu a Casa Branca, em 20 de janeiro de 2025, Trump iniciou uma guerra tarifária como estratégia para proteger os interesses dos Estados Unidos. Até o momento, foram anunciadas taxações para importações de produtos do México, do Canadá e também da China. Os presidentes do México e do Canadá buscaram entendimento com os Estados Unidos e, temporariamente, as tarifas foram suspensas. Lembra do meu comentário? Nós estamos vendo a cada momento que o Brasil, caminha a cada momento para uma indisposição, e com o Lula fazendo críticas, com o Lula tecendo comentários contra Trump. E os presidentes do México e do Canadá buscaram entendimento com os Estados Unidos e, temporariamente, as tarifas foram suspensas. Como eu disse para você, o Brasil, ao invés de buscar um entendimento com Donald Trump, ao invés de buscar um entendimento também com os Estados Unidos, não. Segue criticando, segue atacando, atacou durante a eleição e continua a atacar os Estados Unidos e Donald Trump. De acordo com Trump, a medida vai atingir importações de metal de todos os países e deve ser anunciada formalmente nesta segunda-feira, dia 10/12. Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%, declarou o presidente republicano aos repórteres que o acompanhavam no avião presidencial. Caso confirmada, a decisão de Trump afetará diretamente o Brasil, que atualmente é um dos principais fornecedores de aço para os Estados Unidos da América. Segundo os dados do Departamento de Comércio americano, o Brasil é o terceiro maior fornecedor de aço para o país, ficando atrás apenas do Canadá e do México. Durante seu primeiro mandato presidencial, entre 2017 e 2021, Trump chegou a adotar tarifas para importações de aço e alumínio. Os exportadores do setor chegaram a anunciar demissões no Brasil, mas o presidente norte-americano voltou atrás e a cobrança de impostos foram canceladas. Na conversa com jornalistas, o líder norte-americano ainda revelou que deve anunciar tarifas recíprocas contra países que taxam importações dos Estados Unidos da América. Ou seja, meus queridos, o Luiz Inácio, ele deixou claro, né, que também iria taxar os Estados Unidos, né?
que seria recíprocas a taxação caso viesse do governo americano. Porém, agora também o Trump diz que serão recíprocas as taxações que outros países assim fizerem contra os Estados Unidos. Suponhamos, esses países que fornecem aço e alumínio vão ser taxados, eles vão também querer taxar os Estados Unidos e os Estados Unidos vão oferecer outras taxas em compensação, tá? E, meus amores, essa situação, ela gera impacto na economia do nosso Brasil. Você sabe muito bem que o Brasil precisa, né, do comércio, manter as relações, manter o comércio com Donald Trump, manter o comércio com os Estados Unidos. O problema é que Lula, presta atenção, você viu Lula querendo voar para os Estados Unidos para conversar com o novo presidente? Você viu o presidente se manifestando? Pô, Trump, vou aí, vou pegar na tua mão, vamos conversar, tá tendo muito disse que me disse, tá tendo muita conversa paralela, vamos aí, vamos dar as mãos, vamos trocar uma ideia, bater um papo, colocar a conversa em dia e alinhar os pensamentos? Não, muito pelo contrário. O que nós estamos vendo é um país esquisito sob o comando de Lula, que a cada dia... quando eu falo país, eu falo Brasil, que a gente sabe que não é a vontade do povo, mas sim a vontade desse senhor que aí está, né, comandando o Brasil. A gente sabe muito bem que o Brasil, né, os brasileiros aprovam uma relação nos Estados Unidos com Donald Trump. E aí, meus amores, o que acontece? A gente só tem indisposição que são criadas a todos os momentos aí entre Lula e os Estados Unidos. A gente sabe que a gente perde, que a nossa economia que já não anda bem das pernas, né? A gente sabe o quão grande será o nosso prejuízo. Tá bem? É isso aí, meus amores. E a gente precisa, né, trocar o assunto, trocar o disco aqui e entrar no assunto do momento. Se você que está acompanhando o nosso canal aí, está esperando mais notícias a respeito da vinda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para fiscalizar, investigar, ouvir pessoas, analisar a liberdade de expressão no Brasil, eu já vos trago informação a respeito disso. Inacreditavelmente, assim, de maneira, como eu vou colocar para você, de maneira muito estranha, tá bem? Algumas coisas estão mudando no Brasil depois que a gente ouviu falar que a OEA, Organização dos Estados Americanos, estaria enviando representantes para o Brasil e para principalmente trabalharem ou fazerem, né, um trabalho de investigação a respeito da nossa liberdade de expressão. Os parlamentares lutaram muito, tá? Eita, que a minha luz está caindo aqui. Os parlamentares lutaram muito, tá bem? Eita, menino. Qualquer coisa eu vou ter que amarrar esse negócio aqui daqui a pouco. Os parlamentares lutaram muito, tá? Para poder trazerem essa comissão no Brasil. E me parece, né, que só resolveram vir depois que o nosso tramposo assumiu o governo, tá? E nós estaremos comentando tudo isso e trazendo as principais informações a partir de agora para você que está ligado aqui comigo. Você se lembra que eu falei em meio a tudo isso, nós tivemos algumas mudanças, tá? Não há nada a comemorar, diz advogado, sobre desbloqueio de perfis na mira do STF. Eu não sei, entendeu? Eu não sei por qual motivo, tá? Simplesmente o Alexandre de Moraes se tornou um cara bonzinho, tá? Vocês sabem
que o Alexandre, tá, mandou desbloquear redes sociais e enfim, meus amores. Assim, como eu disse em outro vídeo, de maneira que no Brasil você sabe, né? Tem muita coincidência acontecendo. E coincidentemente, tá? Coincidentemente, o que nós vimos foi vários perfis aí de jornalistas, influenciadores, políticos, uma galera que estão com as suas redes sociais de volta. Você não ouviu errado, não. As redes sociais dessas pessoas já estão de volta e alguns já estão até fazendo postagens. Mas não basta apenas liberar as redes sociais de algumas pessoas, tá? O que acontece, meus queridos? Não há nada a comemorar, diz o advogado. E a gente vai destacar essa e muitas outras informações dentro desse assunto para você que está nos acompanhando aí, onde você estiver com a gente. Especialista em liberdade de expressão, o advogado André Marsiglia se pronunciou no X sobre os desbloqueios de contas censuradas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Segundo o jurista, não há nada a comemorar. A liberdade dos perfis acontece em meio à visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, tá bem? CIDH ao Brasil, que começa nesse domingo, dia 9, e vai até o dia 14 de fevereiro. Não estão revogando a censura, afirmou Marsiglia. Os posts antigos, os perfis reativados seguem censurados. Apenas a censura prévia foi revogada, ou seja, deixam de impedir as manifestações futuras dos usuários. Soltar alguém, contudo, sem dizer o porquê que foi preso, o porquê que foi solto, gera medo de novas censuras. A qualquer tempo, por qualquer coisa, resultando na pior das censuras, a autocensura. Lembre-se, os donos dos perfis seguem processados, investigados dentro de inquéritos totalmente ilegais e sigilosos. Uma das contas liberadas é a do influenciador Monark. Há registros ainda que de ativamente de outras páginas, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza, Bernardo Caster e do empresário Luciano Hang, cujo primeiro bloqueio ocorreu em 2020. Engraçado, né? Tá tendo algumas mudanças, sabe? Algumas coisas estão mudando em relação a comportamento aí do Alexandre de Moraes, né? Parece que o faraó anda meio bonzinho, não é? Pois é, meus queridos. Se você se lembra da história da Bíblia, o faraó liberta as pessoas e depois se arrepende e vai com as suas carruagens, com o seu exército atrás das pessoas, e o que nós vimos acontecer é o Mar Vermelho se fechando e Faraó e todo o seu exército dando com os burros na água, tá bem? Deus envia, fecha o mar e o que acontece? Eis que o Faraó se perde, o Faraó morre afogado junto com o seu exército. O que estará pensando este faraó? O que estará pensando? Pois é, meus queridos. Mas, segundo o nosso amigo deputado Marcel Van Hatten, algumas coisas estão mudando. E o Space Liberdade destaca que o deputado Marcel Van Hatten diz que Moraes vai ter que entrar nos eixos.
como as mudanças contra a censura que virão nos próximos dias. CEO da Rumble agradece a Trump por resolver o problema da empresa no Brasil. Você sabe que o Rumble tá de volta, né? Se você não sabe ainda, eu sou meio preguiçoso, né? De fazer transmissão em 2 canais, né? De ficar fazendo live lá no Rumble, live aqui. Mas a gente vai transmitir e todas as nossas lives nos 2 perfis. No Rumble e também aqui no YouTube, tá bem? Pois é, meus queridos. Vamos então, em breve, iniciar os nossos trabalhos também no Rumble, tá? Eu só preciso fazer uma configuração aqui e sentar a madeira. Gente, pelo amor de Deus, fica um pouquinho mais comigo, tá bem? Senta, coloca o fone de ouvido, puxa uma cadeira, eu sei que tá tarde, você quer dormir mais cedo, de repente, né? Tem que trabalhar, mas nos ajuda, né? O período que a galera passa no canal é muito pouco, tá bem? Eu não sei, né, se nós não estamos atendendo a expectativa, de repente tu clica e de repente tu vaza fora. Pelo amor de Deus, gente, fica um pouquinho mais com a gente, daí você ajuda o meu canal, tá bem? Aí você fortalece o nosso trabalho, tá? O YouTube parece, né, que tá dando uma força pra gente, tem um vídeo nosso aí que tá rodando bastante, todo dia tá me dando inscritos, todo dia tá tendo views, tá tendo um comportamento bem diferente, tá bem? Mas as lives precisam da sua força. Você que é parceiro, gosta do canal, nos ajude, também chegou, dá o like, já comenta qual é o número, né, do seu like aí, pra gente mandar um beijo, mandar um abraço pra você, já me dá essa moral aí, por favor, e fica um pouquinho mais com a gente, né? Sei que tá tarde, não vai dormir tão cedo assim, tá bem? Fica comigo aí, por favor. Vamos então ao vídeo, meus queridos. Está na tela do Gordinho. Vamos ouvir aí então o nosso querido Marcel Van Hatten. Esse aí é nada menos que o CEO da Rumble, que tinha sido censurado no Brasil, e agora com Trump na presidência, o CEO agradece pessoalmente a Donald Trump por resolver o problema da empresa aqui no Brasil. Ou seja, tem muita coisa ainda que vai acontecer pela frente, e tem gente, como eu disse ontem na live, muito preocupada com os dias que virão por aí. Chega de censura e de ditadura, e o Brasil vai precisar entrar nos eixos. Não o Brasil, essas autoridades, tipo Alexandre de Moraes, para deixar bem claro, que tem abusado da sua autoridade, censurado pessoas, e que lá na Câmara dos Deputados, por meio da CPI que eu propus, também vão ter muita, mas muita explicação para dar. Esse aí é nada... Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, bem-vindos a bordo. Tô feliz demais em ter você por aqui. E aí, Muito bem, meus amores. Para você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, seguimos com o nosso programa, mandando aquele abraço, aquele beijo para você, desejando um bom dia abençoado. A minha querida Souza Lage, o like 101, valeu minha flor. O Ayrton Ferreira 102. É isso aí, meus amores. Pessoal comentando, né? Já passou da hora, tá bem? Já passou da hora de essas mudanças se achegarem ao Brasil, tá bem? Nós já havíamos comentado, os parlamentares, os youtubers, nós estamos aqui noticiando e acreditando, né, que essa vinda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão ligado à OEA, irá mudar alguma coisa aqui no país, tá bem? Você sabe que foi, né? Segundo eles, estão atendendo um pedido do governo, tá? Do governo brasileiro. E eu tenho comigo, não é? Que alguém sabe disso, né? Claro que sabe, o Brasil inteiro está sabendo disso, tá? E o que acontece? A gente sabe que tem gente que tem muita coisa, tá? Para contar. Tem muita coisa para contar caso se assentasse aí
para ter uma conversa com o relator da comissão, tá bem? Que estará no Brasil, não, já está no Brasil, tá bem? Olha, essa semana promete, tá bem? E o nosso canal estará aí juntando, coletando todas as informações, inclusive mandar um grande abraço pro meu querido amigo Guilherme Sampaio. Quarta-feira, tá? Para ficar mais claro aqui. Quarta-feira, o que acontece? Vai ter uma manifestação em São Paulo, no horário das 16 às 18, em frente à Assembleia Legislativa, tá bom? Porque os nossos queridos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos estará em frente à Assembleia Legislativa, estará lá na Assembleia Legislativa para ouvir as pessoas que serão ouvidas no estado de São Paulo, tá bem? Portanto, é muito interessante que você acompanhe o nosso canal, que nós estaremos muito provavelmente lá também, ou retransmitindo alguém que estará lá, mas possivelmente eu irei até São Paulo para acompanhar essa manifestação, beleza? Então, por favor, não perca, tá bem, a oportunidade de estar lá, tá bem? Não perca a oportunidade de estar lá, tá bem? Grande abraço para nossa querida Tati Silva, está nos acompanhando em São Paulo, valeu. Abraço também aqui para Aparecida Barros, a Dalva. Oi, Dalva, tudo bem, querida? Bem-vinda, tá bem? Abraço aqui pro pessoal da Flórida, nos Estados Unidos, a Nath. Tudo bem, Nath? Grande abraço para você, querida. Deus abençoe sua vida. Abraço todo especial também para nossa querida Glares, tá bem? Está nos acompanhando. Muito obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo, tá bom? Ô, gente, eu estou planejando ir a Brasília. Vai ter um congresso lá de comunicação do PL. O Bolsonaro tá fazendo essa convocação. E caso, tá bem, alguém queira ajudar com a nossa viagem, tá bem? O nosso Pix está aqui na tela. E o que acontece? Se possível for, dá essa moral pra gente, tá bom? É algo que ainda que eu estou pensando, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. E pra viagem, amanhã eu anuncio direitinho, tá bem? Pra você de repente não fazer e gordinho, você não foi e tal. Preciso só confirmar com a base, né? Porque a gente sempre tem que acionar aqui os primeiros parceiros para ver se eles ajudam a gente. E ajudando, né, a gente leva até vocês. Então, muito provavelmente essa semana eu vou fazer aí, agora sim, tá bem? Para hoje não, tá? Para viagem não mande. Mande para ajudar o canal. Muito provavelmente essa semana a gente vai fazer aí, então, uma campanha para ajudar o gordinho a ir a Brasília. Tá certo? Então é isso. Mas, se você quer ajudar o canal, o Pix está na tela e você faz colaboração normal. Por favor, não mande nada para viagem. Só para lembrar, tá bem, que essa semana eu vou fazer uma campanha para nossa viagem, tá bom? Mas por acaso, se você quiser colaborar com o canal, ajudar aí a manter esse elo, né, que faz aí essa ponte entre a notícia e você, esse podcast de notícias, a oportunidade de você ajudar a gente, está na tela aí e colabore com o nosso programa. Tá bom? Eu quero trazer a nossa querida Bárbara De Stefani. Eu vou começar a correr com o programa, porque hoje sim o bicho vai pegar, tá bem? Hoje nós temos bastante informação para discutir aqui no nosso programa e nós vamos correr, tá bem? A gente volta a falar sobre os Estados Unidos daqui a pouquinho. Presta atenção no que essa menina vai falar para você. Então, gente, preciso trocar uma ideia aqui com vocês. Você sabe o que é a CID? CID significa Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que visa defender e promover os direitos humanos no mundo. Desde 2020, nós temos tentado contato com essa corte para que pudéssemos relatar a série de violações que pessoas vêm sofrendo em solo tupiniquense vindas do Estado, onde somos processados, somos investigados pelo Estado por questões políticas e ideológicas e sequer temos acesso aos inquéritos para que a gente possa se defender. Não preciso detalhar isso, todos vocês sabem.
Também não preciso falar da questão das vítimas do 8 de janeiro. Vocês também sabem. Mas o fato é que todos esses anos nós fomos ignorados por essa corte e por seu relator Pedro Vaca. Até que Trump foi eleito. E o Trump disse, ou você vai lá trabalhar, ou você vai ficar sem dinheiro. E aí, meu amigo, mexeu na parte do corpo que mais dói, o bolso. Sendo assim, na semana que vem, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e seu relator Pedro Vaca estarão no Brasil para a emissão de um relatório, possivelmente, para dizer o que anda acontecendo por aqui, se tá tudo bem. E a gente sabe que não tá. Um relatório vindo da Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um peso muito grande perante o mundo. E é aí que você entra. Se você foi processado pelo Estado, se você foi processado por uma questão política ideológica, se você foi censurado, teve posts apagados, se você teve o seu direito violado, ou se não você, mas alguém que você conhece teve, você precisa encaminhar esse vídeo, porque na legenda dele eu vou deixar um endereço de e-mail para que a história seja contada para o relator da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O plano é que tantas histórias sejam contadas, que eles abram aquele e-mail e fiquem tão assustados com o que está acontecendo, que seja impossível ignorar. O plano é sim vencer pela quantidade, porque somos muito, o que é assustador num país que se diz democracia. A transdemocracia, né? Se diz democracia, mas não é. Mas o importante é como você se sente? Não, não é. Na legenda desse vídeo vai estar o endereço de e-mail onde você vai encaminhar a sua história. Perseguição política e ideológica vai ser escancarada e nós vamos contar que a democracia tupiniquense é relativa. Muito bem, meus amores, se você quer mandar o e-mail, tá bem? Eu não consigo divulgar agora o e-mail para você, mas é só você dar um Google, tá bem? É só você dar um Google e coloca, né, Comissão Interamericana, Comissão, né, Interamericana, isso, de Direitos Humanos no Brasil, OEA no Brasil, aí vai aparecer aí nas matérias, né, que estão no Google, para você mandar o e-mail, tá bem? É isso aí, não é informação incompleta não, mas só pra gente poder atualizar as situações aqui e poder deixar tudo clarinho aqui, tudo certo. Você faz isso, tá bem? Na hora de você mandar o seu e-mail, você senta e você localiza aí no Google, tá? Aqui agora, se eu for ficar citando o e-mail, bom, gente, manda aí pro e-mail, tal, você não vai nem anotar, tá bem? Vai ficar um negócio muito estranho, tá certo? Uma excelente manhã para você, um ótimo dia para você que se achega agora ao nosso canal. Bem-vindos aqui ao nosso Jornalismo Independente, o seu podcast de notícias. A todos aí no chat, a todos nos comentários, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos aqui ao nosso programa. A gente vai continuar trazendo um pouco de notícias aqui a respeito do Trump e já a gente volta a falar sobre os assuntos aqui do Brasil, que tem muitos. Trump fala em comprar gás e distribuir território para outros países. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer declarações sobre a faixa de Gaza e desta vez expressou o desejo de comprar e possuir o enclave palestino, lar de mais de 2 milhões de pessoas. A nova declaração polêmica aconteceu neste domingo, dia 9/2, enquanto o presidente dos Estados Unidos viajava para assistir a Super Bowl nos Estados Unidos. Há alguns dias, Trump tem falado em expulsar palestinos da faixa de Gaza e enviá-los para alguns países do Oriente Médio, como Jordânia e o Egito. O presidente dos Estados Unidos chegou a falar em ocupar o enclave palestino durante o encontro com Netanyahu. A Casa Branca chegou a negar as declarações polêmicas de Trump. Contudo, o presidente norte-americano vem repetindo que planeja intervir na região. A bordo do Força Aérea 1, o avião presidencial dos Estados Unidos, Trump ainda falou que parte do território de Gaza pode ser distribuído para alguns países
do Oriente Médio. Segundo o presidente norte-americano, o objetivo é transformar a faixa de Gaza em um lugar privilegiado para o desenvolvimento futuro. Eu me importarei com os palestinos e garantirei que eles não sejam mortos, declarou Trump. Anteriormente, Trump havia sugerido a Jordânia e o Egito como possíveis destinos para as pessoas expulsas de Gaza. Os dois governos, no entanto, rejeitaram as posições do líder americano. Na próxima terça-feira, dia 11/2, o presidente dos Estados Unidos tem um encontro marcado com o rei da Jordânia. E, meus amores, Netanyahu elogiou o plano de Trump para Gaza. Revolucionário e criativo foi o que declarou o primeiro-ministro de Israel. Ele elogiou a proposta do presidente norte-americano de assumir o controle da faixa de Gaza e forçar o deslocamento de palestinos. De acordo com Netanyahu, a ideia é revolucionária e criativa. O primeiro-ministro também afirmou que sua visita aos Estados Unidos foi um ponto de virada histórico para o Estado de Israel. Vai perguntar pro Cachaça Man se ele concorda. Não concorda, não é? Pois é, meus queridos. Fala com o Lula pra você ver. Rapaz, Lula quer jogar uma bomba, não é? Lula quer jogar uma bomba, meus amores. E não quer nem saber, não é? Pois é. Você sabe que o Lula, ele vem emitindo, né? Dando os seus pitacos, né? No confronto no Oriente Médio. E não é de agora. Meus amores, tá? Sempre contra os Estados Unidos da América e sempre contra o povo de Israel. É uma sina, né? Afinal de contas, são as duas maiores democracias do mundo, e lá está o Lula sempre criticando as decisões, ainda mais quando os dois tomam as decisões juntos, decisões conjuntas. Pois é, meus queridos. Vamos voltar ao Brasil? Vamos falar da terrinha de Cabral? Pois é, meus amores. Se a tecnologia nos permitir, né? Isso, permitiu. Tava zoado aqui. Deixa eu só me localizar. Tá bem? Isso. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma pincelada, tá? Em algumas notícias da tarde, mas muito rápido, tá bem? Pra gente já entrar nas notícias inéditas, aquelas que eu não dei na live da tarde, tá bem? Vamos fazer assim? Eu tô com o material aqui na agulha, então a gente vai destacar para você. O Space Liberdade destacou, meus amores, o seguinte: o vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre Lula bate a incrível marca de 87 milhões de visualizações. É aquele vídeo em que o Nicolas reage ao vídeo do Lula dizendo: se tá caro, você não compra. É um vídeo muito criativo que o nosso querido Nicolas fez, tá bem? E botou para render. Então tá aí, o que acontece? O vídeo do deputado Nicolas Ferreira sobre Lula bate a incrível marca. Já tá em 88, com certeza, eu não vou nem conferir não. Mais cedo eu olhei, tava 87,9. Já deve estar passando dos 88 milhões de visualizações, tá bem? Aqui, ó, quem tá destacando: primeiro fronte. Urgente, segundo os bastidores do STF, ministros do STF, temem que desdobramento das investigações das autoridades americanas sobre a USAID chegue ao Brasil. Diz que vai chegar, né? Aguardemos com paciência. Aqui, meus amores,
Pedro Vaca Villarreal, advogado colombiano, ele vai liderar a reunião com a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está no Brasil, tá? Villarreal foi consultor especialista em temas de liberdade de expressão, internet e direitos humanos. Ele é colombiano e é advogado, tá certo? Olha só, destacando aí a informação dos nossos queridos Pace Liberdade. Urgente, delegação da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da OEA desembarca no Brasil neste domingo. Correndo aqui informações rapidinha para você, tá bem? Lexum, entidade jurídica que luta pela liberdade de expressão, foi convidada para participar da reunião com a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está no Brasil. É mais um órgão que está junto à Lexum, entidade jurídica que luta pela liberdade de expressão. Aqui. Pois é. Mais uma notícia bombástica que a gente vai ler e fazer um pequeno comentário para a gente pular para a próxima. Em meio à visita de órgão da OEA ao Brasil, contas bloqueadas por Moraes, as redes sociais voltam a funcionar. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos enviou equipe para avaliar a liberdade de expressão, como está sendo tratada no Brasil. É rapidão, algumas coisas você está até por dentro, tá bem? Aqui, do nada, jornalista Guilherme Fiuza acaba de ter a sua conta desbloqueada no X. Ele, estava com as suas contas bloqueadas e já retornou ativa. Tá naquele pacote Monark, tá bem? Entre outros e outros aí. Olha quem está de volta ao Brasil. Rumble é reativada no Brasil. A plataforma de vídeo estava fora do ar desde dezembro de 2023. Voltou, meus amores. O CEO da empresa agradeceu a Donald Trump pela ajuda, tá? E tem um detalhe. Você conhece a rede social Truth Social? Vamos falar aqui no nosso linguajar brasileiro, né? A Truth Social, pois é, meus amores, é a rede social do Donald Trump. O servidor do Rumble também hospeda a Truth Social, a rede social do Trump. Ou seja, muito provavelmente, se a Anatel bloquear o servidor da Rumble, pode bloquear o servidor da rede social do Donald Trump no Brasil. E aí arrumou encrenca com ele, o Todo-Poderoso, tá? É uma das possibilidades, tá bem? Mas a gente viu também o CEO, conforme destacou o nosso querido Marcel Van Hatten aí, no vídeo que eu coloquei aí alguns minutos atrás, ele destacou a informação de que a Rumble agradeceu a Donald Trump pela ajuda para poder retornar a empresa ao Brasil. Ih, rapaz! Urgente. Documento da ABIN revela que a agência descobriu sobre a atuação da USAID no Brasil. A organização americana bancou ONGs com posicionamento, tá bem? Conflitante com interesses do nosso país na Amazônia, mostra o relatório de 2012. Relator da OEA vai ouvir alvos de inquéritos do STF, chefiada por advogado colombiano Pedro Vaca. A delegação chegou hoje ao Brasil. E eles vão bater um papo com a defesa desse menino aqui, Felipe Martins, preso injustamente, censurado de dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Os advogados dele
Inclusive, um deles é o doutor Sebastião Coelho, ex-desembargador, que eu e você, nós conhecemos muito bem, que inclusive estará na manifestação do dia 16/3. O que acontece, minha gente? Esse encontro vai ser importantíssimo, tá? E o desembargador Sebastião Coelho vai conversar com o tal do Pedro Vaca. Olha aí, a defesa dele, olha aí, durante visita de órgão da OEA no Brasil, o advogado quer reunião para falar de Silveira. Paulo Faria solicitou ainda que o representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos vá até o ex-deputado em Bangu, que vá visitar o ex-deputado na cadeia. O ex-deputado está preso por fazer uso da sua liberdade de expressão, inclusive é um exemplo de parlamentar que teve a sua liberdade de expressão e a sua imunidade parlamentar agredida, tá? Pois é, meus queridos, imagina, né? O cidadão aí ter que ir até Bangu para falar com ele. Pois é. Ó, rapidão aqui. Você sabe que tudo que nós estamos vendo a respeito da USAID é de responsabilidade aí do Elon Musk. É um órgão que foi criado nos Estados Unidos para fiscalizar os contratos, as contas do governo, para ver se está tudo certo, tá bem? Para cortar o que está errado e gerar economia para os Estados Unidos da América. E o DOGE, comandado por Elon Musk, descobriu 12 pessoas que estavam recebendo aposentadorias nos Estados Unidos e tinham 150 anos de idade. Como é que o Biden não consegue fiscalizar um negócio desse, né? 150 anos de idade. Ai, gordinho, são os velhinhos. Não, meu filho, já morreu faz tempo. Você sabe que o homem mais velho do mundo, se eu não estou enganado, né? Porque de vez em quando eles anunciam, o homem mais velho do mundo, a mulher mais velha do mundo. Aí daqui a pouco morre, né? Infelizmente vai, né? Mas a gente sabe o quê? 130, né? Às vezes 120. Aí imagina, 12. Todo mundo vai mudar para os Estados Unidos, que lá é o país que tem a maior longevidade da Terra, então, né? 150 anos. E aí estão vivos e recebendo aposentadoria. Aí tem BO, tá bom? Aqui, ó. Você sabe que as medidas de Trump vêm agradando os eleitores dos States. Trump atinge recorde histórico de recorde. Vamos de novo. Donald Trump atinge recorde histórico de aprovação de 70% da população. Diz que ele está mantendo sua palavra na campanha. O problema é que os meninos escrevem o negócio, não coloca vírgula, não coloca nada, né? Mas vamos lá. Trump atinge recorde histórico de aprovação. E 70% da população diz que ele está mantendo sua palavra na campanha. Agora sim, hein? Pois é, meus amores. Parabéns ao Donald Trump que está fazendo valer também o seu posicionamento. Tá dando o que falar, não é? Boné lacrador de Lula é marketing constrangedor, é o que diz o Estadão. Ver presidente e ministros com adereços azuis, onde se lê "O Brasil é dos brasileiros", confirma que o governo não sabe o que fazer. E nem emplacou, né? Se pelo menos tivesse emplacado, tivesse virado assim uma modinha, vamos usar, né, a petezada, né? Não nós. Vamos usar o bonezinho vermelho escrito "Brasil é dos brasileiros". Agora coloca o Bolsonaro para fazer um bonezinho, né? Escrito, porque o Brasil é dos brasileiros, realmente. Não é isso? O Brasil é dos brasileiros. Uma frase que se não fosse o motivo, né? O motivo, que é afrontar Donald Trump, se não fosse o motivo, seria muito bem aplicado até pela direita, né? Até porque a frase não é de criação deles, né? Mas é o motivo, né, que tá pegando. Então o que acontece? É só lacração, não tem trabalho, não tem nada. Você me desculpe o palavrão, o xingamento, meu português chulo, mas só tem merda, entendeu? Só tem merda nesse governo. Aqui, meus amores, essa eu vou pular, tá bem? Essa não vamos entrar não, tem que detalhar muito. Mas nós já vamos cair para dentro dessa notícia, tá bem?
Olha o menino aí com carinha de santo, né? Ê, meus amores, aqui comigo, para você que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Alô, meu querido Elias Marcial, direto dos Estados Unidos. Gladys, tem outra pessoa também que eu vi que está nos Estados Unidos. Muito obrigado, tá bem? Ô, gente, ajude o nosso canal com o Pix, está aqui embaixo, tá bem? Agradecer a minha querida Patrícia, que mandou 10 conto aí no gordinho. Se você pode, se você puder, ajuda, gente, o nosso canal. Precisamos e muito do seu colabore. 11 952 75 3898. Dá essa moral aí pro seu amigo gordinho. Crescimento dos evangélicos ameaça a reeleição de Lula, diz estudo. Pois é, né? Aqui, segundo o artigo produzido pela Mara 7 Management, essa camada da população deve representar 35,8% dos brasileiros em 2026 e pode impedir a continuidade do PT no poder. O crescimento constante e o posicionamento político resistente ao PT dos evangélicos ameaçam as possibilidades da reeleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 2026. Já estão arrumando culpados, digamos assim. Já estão arrumando culpados, né? Vai falar que é culpa dos evangélicos que não votam mais no PT, vão falar que é culpa disso, culpa daquilo, mas nunca vão falar que é culpa que esse governo é o pior da história do Brasil. Ele perde para ele mesmo nos governos Lula 1, Lula 2 e agora o Dilma tá com tudo. Segundo o estudo, mais de 1/3 da população brasileira, cerca de 35,8% será evangélica em 2026. Aleluia, viu? Eram 32,5% em 2022. O PT e os partidos de esquerda têm menos votos em municípios com maior presença desse grupo. Ai, parece que os Zé evangélicos, né? Parece que os evangélicos não gostam muito do PT não, né? Novidade, né? Novidade. Para mim seria novidade se aparecesse, né? Com o crescimento dos evangélicos, Lula pode garantir a sua reeleição em 2026. Mas o que tem de crente que vai lá e faz o L e depois é obrigado a ouvir Lula dizer: eles nos chamam de comunista pensando que nos agride. E na verdade, eles estão nos elogiando porque é uma honra ser comunista. Fábio, o que tem a ver evangélico com comunista? Você não estuda história, não? Talvez você que está me acompanhando agora votou no Lula, é cristão, por mais que esteja arrependido. Você não se ligou que o Lula é comunista? Que o pior regime que perseguiu cristãos, que matou no mundo inteiro é o regime comunista? Pois é, meus amores. Pois é, meus queridos. Ai, Fábio, mas se implantar o comunismo no Brasil, não é esse comunismo que mata, esse comunismo que persegue. Você já ouviu falar que o dia não escurece de uma vez, não é? Você não tá aqui, piscou, cadê o sol? Cadê tudo? A lua apareceu não, filho. É devagarzinho, tá? Num português mais chulo, o grosso vai entrando devagarzinho, né? Pois é, só estou repetindo as palavras do senhor presidente da República. É claro que eu não deveria me rebaixar ao seu nível, mas só para descontrair. Se é que se foi engraçado. Mas, meus amores, vai escurecendo devagarzinho. Pá! Ficou de noite. Não. As coisas vão acontecendo gradativamente. Tá certo?
Pois é. E graças a Deus, parece que os meninos aí, os evangélicos, não, né, tendem a não votar no PT e nem no Lulu Inácio da Silva. É claro que tem, eles que votam, mas é a minoria, não é? É a minoria aí dos desentendidos. Gente ruim tem em todo lugar, não é? STF pode impedir a reabilitação eleitoral de Bolsonaro com mudanças na ficha limpa. Presta atenção. A proposta reduziria de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade para condenações por abuso de poder político e econômico em campanhas eleitorais. Mesmo que seja aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a proposta que altera a lei da ficha limpa pode ser inútil para reabilitar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL nas eleições de 26. A análise é do jornal Gazeta do Povo. A mudança reduziria de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade para condenações por abuso de poder político e econômico em campanhas eleitorais. Bolsonaro aposta nesse projeto de lei para anular 2 condenações recebidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2023, que o tornaram inelegível até 2030. O PLP 141 de 2023, de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, está pronto para ser analisado na CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça. O projeto conta com o apoio não apenas da direita, mas também de uma parcela significativa do Centrão, pois beneficiaria vários outros políticos caçados. Na sexta-feira, dia 7, Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que defende a mudança. Abre aspas, estamos trabalhando para que esse período passe de 8 para 2 anos de inelegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 2026 e você vai decidir se vai votar em mim ou não, afirmou o Bolsonaro. Antes disso, o ex-presidente chegou a defender uma alteração mais radical, a revogação completa da lei, que ele considera existir apenas para perseguir a direita. O problema no caso de Bolsonaro é que a mudança pode não surtir efeito por 2 motivos. O primeiro é a possibilidade do STF declarar a nova lei inconstitucional. O segundo é a chance da corte condenar Bolsonaro criminalmente por tentativa de golpe, afastando-os das urnas por um período muito além de 2030. Em entrevista à Gazeta do Povo, o advogado eleitoral Fernando Neisser afirma que o STF pode considerar a alteração inconstitucional por proteger de forma insuficiente a moralidade nas eleições. A Constituição determina que uma lei complementar estabelece os casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerar a vida progressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso de exercício de função no cargo ou do emprego da administração direta ou indireta. Na legislação brasileira, isso está previsto na Lei Complementar 64 de 1990, que foi atualizada em 2010 com a criação da Lei da Ficha Limpa. Antes dessa mudança, o prazo de inelegibilidade era de 3 anos e depois do trânsito em julgado a condenação criminal, ou seja, depois do encerramento definitivo do processo. Na prática, políticos condenados continuavam concorrendo porque conseguiam recorrer indefinidamente até que a punição prescrevesse ou fosse anulada. Como a lei da ficha limpa, além do prazo de inelegibilidade ser ampliado para 8 anos, a contagem passou a ocorrer depois da condenação por um tribunal de forma imediata. Para Neisser,
A inconstitucionalidade pode ocorrer se o STF aplicar o princípio da proteção insuficiente de um bem jurídico. Se a lei reduzisse a pena de homicídio para 2 meses, o STF poderia declarar inconstitucional por não proteger de maneira suficiente o direito à vida, é o que explica. Em outras palavras, uma punição tão branda não seria suficiente para fazer um potencial homicida desistir de matar uma pessoa, deixando a vítima desprotegida. O mesmo se aplicaria à moralidade e legitimidade das eleições contra o abuso de poder político e econômico. Se o projeto eventualmente reduzir também o prazo de inelegibilidade para outras causas, como condenações por crimes comuns e eleitorais, improbidade administrativa, cassação de mandato por quebra de decoro, impeachment e etc., o STF teria ainda mais motivos para declarar a alteração inconstitucional por causar uma proteção insuficiente da moralidade na ocupação de cargos públicos. Pois é. Há os bastidores, não é? A gente não sabe, tá bem? O que os poderosos desse país podem pensar e agir, tá certo? Nessa situação. Pois a gente não sabe a quem, além de Bolsonaro, além da oposição e o centro, a quem mais possa interessar, porque nós temos várias pessoas nesse Brasil a qual isso poderia contemplar. Mas, como sempre nesse programa, nós adoramos uma boa treta. E há um senhor pastor nesse Brasil, deputado do Rio de Janeiro, que tanto nos envergonha, e principalmente pelo seu ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro, porque esse cidadão foi eleito no palco de Bolsonaro e não tem a decência de pular no colo de Lula, tecer elogios a Lula, e agora ele disse que não vai votar a favor da lei da redução do tempo de condenação, da lei da ficha limpa. Quem é, gordinho? Adivinha? Pois é, minha gente. Aí está ele, senhoras e senhores. Emagreceu, hein? O deputado federal pelo Rio de Janeiro, que ficou magoado, né, com Bolsonaro. Dizem as boas ou as más línguas, né, para uma treta aí, né? Parece que o Bolsonaro não apoiou ele para disputar o Senado, uma coisa assim. O que acontece? O cidadão vem disparando contra Bolsonaro e está com uma boca escumando. Estão me perguntando se eu votarei contra ou a favor da redução do tempo da lei da ficha limpa. Eu vou votar contra a redução do tempo da lei da ficha limpa. Hoje, um político que é condenado, né, ele tem como punição ficar 8 anos fora do processo eleitoral. Vamos lá, suponhamos que a gente reduza isso para 4 anos, né? Significa que um deputado federal, por exemplo, se ele for condenado no meio do mandato dele, significa que na próxima eleição ele está liberado para concorrer. Esse corrupto, esse bandido, esse cara que a justiça lhe condenou, com provas. Aí você vai dizer, mas isso pode beneficiar Bolsonaro. Bem, eu acho que a gente precisa ter limites, né? Por mais que isso beneficie Bolsonaro, mas peraí, vai beneficiar também vários bandidos. A gente foi contra a liberação do Lula, porque se liberasse o Lula na canetada da Suprema Corte, isso ia sair liberando um montão de bandidos. E foi o que aconteceu, não é? Quer dizer que a gente é muito crítico em relação a Lula, sem querer comparar Lula com Bolsonaro. Bolsonaro, nada a ver, ok? Mas, a partir do momento que a gente tenta consertar esta injustiça que houve com o presidente Bolsonaro, por um outro lado também, você acaba liberando marginais e bandidos que roubaram a política, ou roubaram o cidadão, roubaram o contribuinte, e que vai ser beneficiado também. Então,
Bem, eu sou contra. Eu acho que a gente tem que ver um outro caminho. Se a gente quer Bolsonaro daqui a 1 ano e 7 meses disputando a eleição, eu acho justo, ele tem que disputar, mas o caminho não é dando vida fácil a corrupto, não é. Com certeza não é. Por isso eu já me manifesto dizendo que se isso for um dia a plenário, eu me manifesto contra, eu voto contra, não porque eu seja contra Bolsonaro, mas é porque eu sou contra quem rouba o contribuinte e que não pode ser beneficiado de jeito nenhum. Vamos tentar ver em outro caminho, mas esse eu sou contra. Muito bem, meus amores, esse é o deputado Antony de Paula. E aí? Você concorda com ele? Pois é, tem algumas verdades aí, mas algumas situações que ele faz questão em dar amplitude, porque na verdade no fundo ele é contra o próprio Bolsonaro. Ele não quer nem saber se o político A, o político B, ele quer ferrar a vida do Bolsonaro de todo jeito, ou pelo menos atrapalhar e tentar minguar as coisas para o nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar dele, que está mais sumido. Existe alguma coisa que é mais sumida do que esse cidadão que está na tela? Pois é, Alckmin convertido. Ao que será que ele se converteu, meus amores? Pois é, meus queridos, olha aí, tá na tela, tá? Alckmin convertido. De crítico do PT, o atual vice-presidente brasileiro passou a elogiar até o regime comunista da China. Rapaz! Meus queridos. Vamos lá, informação para você que se liga aqui na nossa programação, onde você estiver com a gente. Na edição 106 da revista Oeste, Augusto Nunes descreveu a esperança do Alckmin convertido. O ex-governador de São Paulo, conservador, juramentado e anti-esquerdista desde os tempos do berçário, deixou claro sua aversão ao petismo quando avisou com todas que não existia a menor chance de fazer aliança com o PT. Vou disputar e vencer o segundo turno para recuperar os empregos que eles, os petistas, destruíram saqueando o Brasil. Avisou em 2018, antes das eleições. Jamais terão meu apoio para voltarem à cena do crime. No entanto, em virtude da fraqueza eleitoral naquela campanha e do ressentimento com o seu ex-aliado João Dória, que o isolou no PSD, depois de eleger-se prefeito da capital paulista, Geraldo Alckmin protagonizou uma das mais assombrosas conversões da história do Brasil. Passou a elogiar o inimigo que chamava de ladrão e filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro. Converteu-se à ideologia que tanto abominava. Um pouco mais de 2 anos depois de tornar-se vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já batizado nas águas do petismo, mergulhou mais fundo no rio do comunismo. Pensamento político que tanto criticou durante os 33 anos que esteve no ninho dos tucanos. Em maio de 2024, viajou à China e trocou afagos com o ditador Xi Jinping, chefe do Partido Comunista Chinês. Deu mais um passo na seita que passou a frequentar. Em 7 de julho, em viagem a Pequim, o vice de Lula afirmou que a China é uma inspiração para o Brasil. Esse agrado foi correspondido. O líder chinês afirmou que os laços entre os dois países vão muito além do âmbito das relações bilaterais e serão um modelo para promover a solidariedade, o
e a cooperação entre as nações em desenvolvimento, assim como para a paz e a estabilidade do mundo. No encontro, Geraldo Alckmin garantiu que o Brasil está disposto a receber mais empresas chinesas, especialmente em áreas da infraestrutura, da agricultura, da mineração e de veículos elétricos e do combate às mudanças climáticas. Em meio a tudo isso, Alckmin desconsiderou os avisos de então embaixadora norte-americana do Brasil, Elizabeth Bagley. Ela alertou o governo brasileiro e disse para ter cuidado quando for fazer negócios com a China, por questões de segurança e privacidade. Além disso, afirmou que os Estados Unidos sempre aconselharam a negociar com cautela, com os olhos bem abertos, porque as empresas chinesas fazem parte do próprio governo chinês e não são privadas. A primeira fase da conversão de Alckmin foi ter se aliado com Lula. Agora deu mais um passo, juntando-se ao comunismo chinês. Pelo amor de Deus, hein? Pela madrugada. Esse voltou, ajudou, né? Permitiu que Lula voltasse à cena do crime e está se lambuzando no lulopetismo, no comunismo e em tudo que não presta, oriundos desse desgoverno e seus aliados. Senhoras e senhores, conectados, ligados, bem-vindos a bordo. Como é que tá o nosso programa hoje? Vocês estão gostando? Pois é, meus amores. Alô, Patrícia Alves. Alô, Valdir Cordeiro. Alô, Lau Oliveira. Alô, Dona Tati Silva. Dalva Regina. Alôzão, Fessora. Tudo bem? É membro do nosso canal, viu, Fessora? Obrigado aí, querida. Deus abençoe sua vida. Beijo pra você. É isso, tá bem? Vamos aqui, alô ILV, alô Nath Princess, da Flórida, tudo bem, querida? Nossa querida Nath Princess, obrigado, querida. Silvana Perim, Cláudia Malafaia, Sandra Souza, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, minha gente. Colabore com o programa, colabore com o nosso canal. Somos um jornalismo independente, um jornalismo amplo, que aborda os principais temas, aquilo que está acontecendo no Brasil. Você fica muito bem informado aqui no nosso canal. E precisamos da sua ajuda para continuar tocando o barco por aqui. E você é o meu convidado a nos ajudar com um Pix aí de qualquer valor. Você fortalece demais o nosso programa, beleza? Dá essa moral pra gente aí, por favor, meus queridos. Vamos entrar de novo naquelas rapidinhas? As rapidinhas do Gordinho. Pois é, meus queridos. E uma rapidinha que eu trago pra você é essa daqui, ó, do Space Liberdade, tá bem? Urgente. Janja desperdiça o dinheiro do povo brasileiro e embarca para Roma. E deve visitar o Papa Francisco. Tu não ouviu errado, não. A conta quem paga somos nós, os pagadores de impostos. Como assim, Gordinho? Eu não pago imposto. Não paga? Mais de 30% do que nós compramos, que nós produzimos, vai embora em imposto, meu filho. Dr. Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, quer... Ficou faltando um pedaço ali, né? Quer audiência com visita de órgão da OEA ao Brasil, tá bem? Indo um pouco mais além, ele é advogado de Daniel Silveira e ele quer bater um papo com o responsável
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que estará no Brasil. Governo Lula já gastou 13 milhões em viagens apenas em janeiro de 2025. Não. Com o quê, cão? Com o quê? Meu Deus do céu. E você sabe que o menino tá proibido de viajar, né? Gente, não é o Lula, é o governo, né? É o seu governo. Aí, meu filho, é viagens, é ministro que pega carona, é avião da FAB que leva ministro pra lá e pra cá e tal, e coisa e tal. Pois é. E agora a Janjoca, que tá indo, né? Aí, pra Itália visitar Papa Francesco. É, meu filho. Aqui, urgente, destaca Space Liberdade. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nosso príncipe, ele propõe a CPI da Itaipu, após a Binacional financiar o Janja Palusa, COP30 e cooperativas ligadas ao MST. É, meu filho, o bicho tá pegando, tá bem? Durante o governo Lula, a gasolina teve a maior alta em 2 anos. E com o impacto do ICMS, subiu em média 2,4% nos postos. O valor do litro foi de R$ 6,20 para R$ 6,35, apenas entre os dias 2 e 8 de fevereiro. Vai chegar a 8 conto esse trem, menino. Vai chegar. Eu estive no estado de Rondônia, lá na maioria dos lugares, lá é mais de 7 conto, meu filho. Que prestar a gasolina aí na sua região. Vai comentando aí. Senador Ciro Nogueira, presidente do PP, falou algo que todos nós já sabíamos. Se as eleições fossem hoje, Lula perderia para Bolsonaro. Ele questiona como é que um homem que está com 49% de rejeição pode ganhar uma eleição. Gente, isso não existe. Isso é inviável. Pois é, Ciro Nogueira é presidente do PP. É isso, o partido de Arthur Lira. Ele é senador da República. É um aliado de Bolsonaro. Às vezes fala umas merdas, às vezes não é aliado, é ex-ministro do Bolsonaro, o ex-ministro da Casa Civil. Tá bem? A nossa querida, linda, maravilhosa Carol Detoni é a nova líder da minoria na Câmara dos Deputados. Excelentíssima parlamentar do Rio Grande do Sul. Essa bota pra quebrar. Perdão, ela é de Santa Catarina, né? Oxi! E agora que deu um branco na cabeça? Peraí. É de Santa Catarina, né, gente? Rapidinho. Santa Catarina, tá bem? É a nossa Catarina braba demais, tá? Vamos pra frente, meus amores. Aqui. Pois é, nós já havíamos falado, né? Mas vamos repetir aqui. Relator de órgão da OEA vai ouvir alvos de inquéritos do STF. Chefiada por advogado colombiano Pedro Vaca, delegação chegou no Brasil nesse domingo. E vão ouvir aí o nosso querido Sebastião Coelho, que é o advogado do Felipe Martins, tá bem? Aqui, ó, já falamos disso, mas, né, vamos repetir aqui, só essa aqui é a última. Não há nada a comemorar, diz advogado, sobre desbloqueio de perfis na mira do STF. A liberação das contas das redes sociais ocorre em meio à visita de órgão da OEA no Brasil para avaliar a liberdade de expressão no país. Especialista em liberdade de expressão diz que os perfis foram desbloqueados, mas não há motivo para comemorar, porque as pessoas ainda estão sendo presas, as pessoas ainda estão envolvidas num inquérito que nem tem informação. Na maioria das vezes, alguns que foram presos nem sabem o porquê foram presos, tá? Para você acompanhando o nosso
podcast de notícias. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, tá bem? Pra galera aí nos acompanhando, colabore com o nosso canal, fortaleça aqui o nosso programa. Afinal de contas, precisamos demais aí do seu carinho através da colaboração via Pix. Você fortalece o meu trabalho, ajuda que o nosso programa mantém esse podcast de notícias, um bate-papo aqui sobre tudo que está acontecendo no Brasil. 11 952 75 3898, tá aqui, ó. Aqui está, meus amores. 11 952 75 3898 para você ajudar o nosso programa. Para você acompanhando a gente, bom dia. Não esqueça de se inscrever, gente. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus aí. Para você que está vendo o nosso corte, obrigado, valeu, valeu.